Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estamos na lição 2, a sarça ardente. O verso para memorizar está em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Grande declaração aqui de Deus, né? E muito interessante, que aqui ele já chama o seu povo de meu povo. E depois, mais para frente na lição, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso também. E aqui na lição, na parte introdutória de sábado, diz que o chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a nossa vida, a direção da nossa vida por completo. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. E é por isso que a lição traz a história aqui então de Moisés, alguém que recebeu um chamado de Deus, que teve que mudar totalmente a trajetória da sua vida e que não foi fácil tudo que ele teve que abrir mão e as decisões que ele teve que tomar, mas que valeu a pena. Nós vamos ver isso ao longo da história. A partir de domingo vai falar então sobre o encontro que Moisés tem com o Senhor ali na sarça ardente. Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Se casou, teve 2 filhos e fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilo sendo pastor, a mesma atividade de Davi, e desfrutando a presença de Deus, especialmente revelado na natureza. Mas a história de Moisés não acaba aqui, na verdade se inicia praticamente aqui, né? Mesmo ele passando aquele período tranquilo, mas então ele tem um encontro com o Senhor e o Senhor faz um chamado muito importante para a sua vida, que a gente encontra lá em Êxodo capítulo 3. Moisés viu que a sarça ardente não se consumia pelo fogo, então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante devia estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. O Senhor se apresenta a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma promessa que Moisés conhecia bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que ele devia desempenhar. Então, se Deus havia prometido uma terra que manasse leite e mel, a terra de Canaã, para os seus descendentes, Moisés sabia que algo teria a ver com isso, né, com essa promessa. E então nós vamos ver todo o desenrolar dessa história, dessa conversa que Deus então tem com Moisés. E vai falar sobre o anjo do Senhor. Ele vê a sarça não se consumindo, mas mais coisas extraordinárias acontecem. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quem falou com ele do meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo nele significa mensageiro. E dependendo do contexto, anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. E aqui no caso, um ser divino. O próprio Jesus aparece então como mensageiro ali para fazer o chamado a Moisés. O sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido e um profundo clamor. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou preocupação por eles. O Senhor os chamou de meu povo. A gente acabou de ler ali no verso para memorizar, né? Êxodo 3, verso 7. Ou seja, mesmo antes do Sinai e da confirmação da aliança, eles já eram seu povo e ele os faria habitar e prosperar na terra de Canaã, como havia prometido aos antepassados, aos patriarcas. Deus disse a Moisés que o estava enviando a Faraó para cumprir uma tarefa específica. Agora venha e eu o enviarei a Faraó para que tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Novamente Deus o chama de meu povo. Que tarefa gigantesca Moisés acaba de receber. E ele reage com uma pergunta:
quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Compreendendo tudo o que iria acontecer e qual seria o seu papel em tudo isso, Moisés perguntou se não teria alguém mais habilitado, né? Porque ele teria sido escolhido. Logo no início da história, temos uma indicação do caráter de Moisés, de sua humildade e do senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer, ou seja, ele não achava que era digno de um chamado tão grandioso assim. Mas Deus o havia chamado porque via características em Moisés que seriam muito importantes para toda a história do povo de Israel. O nome do Senhor. Aqui a gente está falando de Êxodo, capítulo 3, do verso 13 ao 22. Deus se apresentou a Moisés com se caracterizando como eu sou o que sou ou eu serei o que serei. O Senhor usou este mesmo verbo ao dizer a Moisés, eu estarei com você. Essas palavras significam que Deus ele é eterno. Ele é o Deus transcendente que habita no alto e santo lugar. E também o Deus imanente que habita com o contrito e abatido de espírito. O nome próprio de Deus, Yahvé, era conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendessem o seu significado. Moisés também conhecia esse nome, mesmo não conhecendo profundamente o que ele significava. Por isso ele pergunta, qual é o seu nome, né? Qual é o nome dele? Perguntando então para Deus. O nome Yahvé aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal e seu povo é Deus pessoal do seu povo, o Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo, que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso indica que ele age milagrosamente, usando seu poder infinito. Já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio de seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, indicando Deus poderoso, forte, transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo, o criador de todas as coisas. Yahvé e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos de seu relacionamento com os seres humanos. Conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade sobre Deus e a salvação que ele oferece aos que vão a ele com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é muito interessante todos esses nomes, né, para de alguma forma tentar mostrar as características de Deus, o caráter de Deus, o Deus todo-poderoso, que ao mesmo tempo que é o criador de todo o universo, é um Deus próximo, íntimo do seu povo. E Moisés, então, tem esse momento de Deus se revelando a ele, Moisés tentando entender um pouco mais quem era esse Deus todo-poderoso que o havia chamado para uma grande missão. E após o chamado, né, de Moisés, e Deus apresentando ali para ele tudo que viria, né, através dessa missão, Moisés começa a dar uma série de desculpas para fugir desta missão. A lição vai destacar aqui, né, 4 desculpas que Moisés dá. Moisés tentou novamente se justificar para evitar a missão que Deus lhe havia designado. Ele não queria ir para o Egito e confrontar Faraó, afinal, já havia falhado quando ele mata ali um egípcio, então acaba sendo ali tendo que fugir, porque senão ia ser morto. Além disso, seu povo não acreditou nele nem o aceitou como líder. Por isso, ele apresentou a terceira objeção. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? Moisés não estava buscando uma resposta, ele estava tentando recusar ali, então, o chamado de Deus. E Deus mostra de maneiras milagrosas como Deus seria com Moisés para que as pessoas acreditassem, né? Uma vara se transformaria em serpente, depois em vara novamente. Sua mão ficaria leprosa, mas depois iria se curar instantaneamente. E também Deus ia transformar a água em sangue, né? O Nilo em sangue. Mesmo que Deus tivesse dado a Moisés esses grandes prodígios, ele ainda expressou uma quarta desculpa. Ele tinha dificuldades para falar. Ou seja, Moisés foi dando uma desculpa atrás da outra para fugir desta missão. E Deus estava mostrando a todo tempo que seria com ele. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Deus nos faz um chamado, nos dá uma missão, e o que nós apresentamos para ele é apenas desculpas e maneiras de fugir do chamado de Deus. Mesmo Deus demonstrando de inúmeras formas que é conosco, que estará conosco, nós mesmo assim como Moisés, muitas vezes fugimos da nossa missão.
As 4 desculpas mostram a relutância de Moisés em seguir o chamado de Deus. Essas objeções, elas parecem lógicas, né? Ela escondia a relutância de Moisés de ir. Então ele foi dando desculpas como: quem sou eu? Quem és tu? E se eles não acreditarem em mim? E por último, eu nunca fui eloquente, como que eu vou falar para uma nação tão grande assim? Mas Deus foi dando as respostas para esses questionamentos e essas objeções de Moisés. Então Moisés fez um quinto e último apelo, pedindo diretamente: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar. Em resposta, Deus lhe disse que já estava enviando seu irmão Arão para ir ao encontro dele e ajudá-lo. Moisés, por fim, então, cede em silêncio e pede a bênção do seu sogro Jetro antes de partir para o Egito. Então, mediante a todas as desculpas, Deus não aceitou nenhuma delas e continuou dizendo para Moisés: é você mesmo que tem que ir e eu serei contigo. E por último, Moisés então aceita a missão e vai para o Egito. Mas nesse momento, né, nessa transição dele ir para o Egito, algo acontece no meio dessa história que a lição chama aqui de a circuncisão. Muitas pessoas, elas ficam chocadas ao lerem que depois que Moisés obedeceu a Deus e começou sua jornada de volta ao Egito, o Senhor procurou matá-lo. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 24. Pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar outros a ser obedientes também. Ele tinha que ser um modelo de entrega completa a Deus. E aí a sua esposa Zípora, que era uma mulher de ação, foi lá e circuncidou o seu filho para salvar o seu marido. Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Olha só a importante lição. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. Por mais difícil que seja, o que é certo e nunca vai deixar de ser, independente da cultura, do momento, do local, de onde você estiver. Aquilo que é certo, precisamos fazer, ser obedientes. E é muito interessante porque aqui Deus está pedindo a entrega completa de Moisés para a grande obra que ele tinha. E hoje Deus pede a mim e a você também uma entrega completa, uma obediência total para a missão que Deus tem para a nossa vida. Se hoje nós recebemos a palavra de Deus, temos compreensão de quem o Senhor é e que Ele vai voltar, a nossa missão é pregar isso a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Mas para isso precisamos nos entregar completamente a Ele, sermos obedientes de maneira completa, verdadeiros mordomos do Senhor. Que Ele nos ajude nessa missão e que eu e você paremos de dar desculpas e a gente passe a se entregar para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e santo Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo da lição, por mais uma vez ver o Senhor guiando o seu povo com sua mão forte. Assim como o Senhor ouviu o gemido, o clamor do teu povo, o Senhor nos ouve hoje também. E como o Senhor fez um chamado especial para Moisés, o Senhor tem chamado os filhos em todas as partes para cumprir a missão que o Senhor tem para fazer neste mundo através de nós. Que possamos ser 100% obedientes, que possamos nos entregar completamente a Ti, para sermos usados segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando neste caminho, nas nossas decisões. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Continuemos estudando a lição que mais o Senhor tem para falar ao nosso coração. Até a próxima lição, se Deus quiser.